Olá, meus amigos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos também agradecemos infinitamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês que constantemente estão aqui conosco, nos auxiliando nos estudos, nas reflexões, agradecemos também imensamente. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Recebam antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão, nos auxiliar nos nossos estudos, nas nossas reflexões. Então, aqui hoje, nós estamos chegando mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Indulgência, de autoria do espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje o capítulo que trouxemos aqui para as nossas reflexões é o capítulo de número 5, ou melhor, capítulo de número 6. O 5 nós já estudamos. Então, o capítulo de número 6, Emmanuel aqui nos faz uma belíssima comparação, na verdade, comparações entre plantas e almas. Exatamente o título do capítulo, Plantas e Almas. E vejamos e ouçamos as palavras de Emmanuel, como ele faz estas comparações de forma assim tão simples e ao mesmo tempo tão sábia e tão verdadeiras também ao mesmo tempo. E ele começa dizendo da seguinte maneira, que as almas, no fundo, são semelhantes às plantas no campo imenso da vida. Então aqui ele começa nos dizendo que as almas, na realidade, na sua essência, são semelhantes às plantas aqui no imenso campo da vida. E realmente nós que aqui nos encontramos, estamos aqui com esta semelhança. E será que nós estamos realmente cumprindo a nossa tarefa, cumprindo a nossa missão aqui na Terra, conforme Jesus nos deixa de uma forma bem clara naquela simbologia da figueira seca, onde Jesus procurou os frutos naquela figueira e só encontrou folhagens? Será que Jesus não está procurando em nós algum fruto de amor, algum fruto de caridade, algum fruto de fraternidade, de bondade, e assim sucessivamente, e não está encontrando nenhum desses frutos? Então aqui ele nos diz que, nesta comparação, ele fala, repara desse modo o que produzes. Então aqui ele já começa nos chamando a atenção, já que ele fez esta comparação, que no fundo as almas, todos nós que aqui nos encontramos na Terra, somos semelhantes às plantas que nós também temos aqui no solo terreno. Então ele chama a atenção para nós observarmos constantemente o que é que estamos produzindo. Já que Jesus, em um outro momento, ele nos chama a atenção que todos nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. As plantas serão reconhecidas pelos seus frutos. Então aqui ele chama a atenção para nós realizarmos constantemente, não nos outros, porque via de regra nós ficamos observando os outros, o que os outros estão produzindo, em especial produzindo de ruim, porque nós gostamos de apontar os defeitos dos outros. Via de regra, nós não enxergamos assim com a mesma facilidade, com tanta facilidade,
como nós enxergamos os defeitos. Nós enxergamos com muita facilidade, no caso, os defeitos, mas as coisas boas nós não enxergamos. Então nós precisamos sim fazer esforços usando a lupa poderosa do amor para enxergarmos nos outros também as suas qualidades. Mas aqui Emmanuel nos chama a atenção para nós repararmos em nós, não nos outros. Repara desse modo o que produzes. E aí ele começa dizendo o seguinte nas suas comparações: corações isolados na sensibilidade egoística, receando de sabores no relacionamento com o próximo, parecem cardos amargosos na terra seca. Então aqui ele faz uma comparação com aquela planta daninha, aquela planta espinhosa na terra seca, no deserto árido, que nós, quando nos isolamos no nosso cantinho ali, na condição de egoístas, igual ele fala aqui, ó, corações isolados na sensibilidade egoística, nós, nesta situação de egoísmo, nós estamos bem próximos ou bem parecidos com estas plantas espinhosas, cheias de espinhos, que nós encontramos nos desertos. E aí ele diz na sequência: verbos maledicentes que encontram motivo para a crítica destruidora nos menores acontecimentos de cada dia, simbolizam a urtiga brava, sempre disposta a ferir. Então aqui ele fala da urtiga, que também traz alguns problemas, alguns transtornos quando nós chegamos até elas, nós esbarramos nelas. Então aqui ele nos fala que quando nós usamos o nosso verbo de forma incorreta, de forma maledicente, nós estamos ali bem próximo, ou nesta comparação estaríamos numa condição de igualdade com estas plantas, igual ele fala aqui, como simbolizando a urtiga brava, sempre disposta a ferir. Então, quando nós usamos a nossa língua desta forma, de forma invigilante para a maledicência, estamos sempre com esta disposição em ferir. E Jesus nos chama a atenção também para que nós não usemos desta forma o verbo. Da mesma forma que Jesus nos chama a atenção para que nós não enxerguemos aquele cisco pequeno no olho do nosso irmão quando nós temos uma trave ou um cisco enorme no nosso olho e nós não enxergamos. Da mesma forma que o apóstolo Tiago, em uma epístola, ele nos chama também a atenção para o uso correto ou o uso incorreto da nossa língua, que quando nós usamos de forma maledicente a nossa língua, é como se estivéssemos colocando fogo em uma floresta, que uma pequena faísca pode causar um estrago danado. Ou seja, então uma palavra mal falada, sem sombra de dúvida, que pode prejudicar muito, em especial, aquele que a proferiu. Ou seja, verbos maledicentes que encontram motivo para a crítica destruidora. E na sequência, ainda ele nos diz o seguinte: inteligências ruidosas. Quantos de nós que aqui nos encontramos na Terra, que já temos uma inteligência já desenvolvida, uma intelectualidade já altamente desenvolvida e que não a utilizamos corretamente? Aqui ele fala de inteligências ruidosas, que só faz barulho. E aí ele diz, ó, na inteligências ruidosas, na reiterada exposição de nobres ideais que nunca realizam. Então nós não podemos nos comportar assim no local onde nós nos encontramos, onde o Senhor nos colocou para trabalhar. Não podemos ficar sempre fazendo planejamentos, conforme ele nos fala aqui, usando a nossa inteligência, fazendo barulho, mas
de mãos vazias, sem a realização de nenhum ideal nobre, ou quase nenhum, igual ele fala aqui, ó, nunca realizam. Aí ele fala que essas pessoas que se comportam desta forma lembram arbustos ricos de folhagem, que jamais se confiam à frutescência. Aqui ele faz uma referência àquelas palavras de Jesus que havíamos dito antes sobre a figueira seca, onde Jesus procurou e encontrou apenas folhagens. Então não podemos nos comportar assim, usando a nossa inteligência sem produzir. Precisamos produzir frutos de amor, de caridade, de bondade, de fraternidade, e assim por diante, realizando no espaço onde nós nos encontramos alguma tarefa no bem. E aí ele diz ainda sobre a ociosidade. Companheiros ociosos e entediados, companheiros ociosos e entediados da luta, em fuga das elevadas obrigações que o mundo lhe assinala, oferecem pontos de contato com o cipó absorvente que, enlaçado a outras plantas, lhes suga a vitalidade e lhes furta a existência. Então aqui ele nos chama a atenção para aquelas situações quando nós ficamos de braços cruzados, na ociosidade, procurando, conforme se fala no linguajar popular, procurando a sombra e a água fresca, sem aquele ideal nobre de realizar tarefas. Aí ele fala, entediados da luta humana, em fuga das elevadas obrigações. Sem sombra de dúvida que todos nós que aqui nos encontramos temos elevadas obrigações. Não estamos aqui na Terra, como nós sabemos, não estamos aqui a passeio. A Terra não é uma colônia de férias. A Terra, sem sombra de dúvida, conforme Jesus nos fala, é uma imensa seara, é uma imensa lavoura, onde o Senhor nos situou para realizarmos tarefas. E a principal e maior tarefa para a qual nós viemos aqui para realizarmos exatamente a tarefa da nossa transformação. Não estamos aqui com o propósito ou com a missão de transformar os outros. Muitos de nós nos comportamos assim e achamos que temos uma grandiosa missão de transformar os outros, em especial no nosso agrupamento familiar, onde nós nos encontramos situados ali, é o nosso primeiro campo de trabalho, é exatamente a família. Aí às vezes nós achamos que estamos ali para mudar ou para transformar aquele companheiro mais difícil, aquela companheira mais difícil. Não estamos ali com esta missão. Estamos sim com a missão também de auxiliá-lo ou auxiliá-la através do nosso exemplo de esforço constante para a nossa transformação. E neste caso é a nossa transformação que devemos nos preocupar em primeiro lugar, nos capacitando assim para auxiliarmos os outros, em especial pelo nosso exemplo. Aí Emmanuel, já que ele falou de algumas situações complicadas, de comportamentos equivocados na nossa vida e que ainda por ignorância nós ainda adotamos, nem tanto por ignorância, que nós já temos o esclarecimento necessário e suficiente. Entendo que mais por teimosia, rebeldia, é que ainda nós nos comportamos assim. Por isso nós nos comportamos assim, teimosia e rebeldia. Aí ele fala de situações boas, situações nobres, de que forma nós deveríamos nos comportar. Aí ele fala o seguinte, que almas em sofrimento constante, que sabem cultivar a fé e a esperança, ofertando a quem passa os melhores testemunhos de amor e coragem, são roseiras abençoadas, produzindo flores de paz e alegria sobre os espinheiros terrestres. Então que possamos nos esforçar
constantemente para, mesmo que estejamos sofrendo, conforme ele nos fala aqui, para que saibamos cultivar em nós a fé e a esperança, dando este melhor testemunho às criaturas que estão à nossa volta, na condição de amor, coragem, e sendo esta roseira abençoada, produzindo flores para enfeitar a vida de outras criaturas que também estão andando nos espinheiros aqui da vida. Então, que possamos nos esforçar. E ele diz ainda que espíritos generosos e amigos que buscam a intimidade com a luz da compreensão e do serviço apresentam similaridade com as copas opulentas, sempre habituadas ou habilitadas a socorrer quem lhe procura o regaço acolhedor com a sombra refrigerante ou com o fruto nutriente. Então, que possamos também nos esforçarmos constantemente para chegarmos a esta condição, alcançarmos esta condição de espíritos generosos e amigos, sendo para as outras pessoas esta copa, ele fazendo uma comparação de uma árvore, onde tem uma copa bem avantajada, ali onde oferece sombra àquele viajor cansado e ao mesmo tempo fruto nutriente, um braço amigo, um colo amigo, um ombro amigo, para auxiliar um companheiro cansado da viagem. Nós sabemos e nós lembramos disto, que não estamos aqui também com aquela missão de carregar as cruzes dos outros, mas estamos aqui sim com a missão e com a tarefa de auxiliarmos, conforme Jesus deixou aquela simbologia durante o percurso do Calvário, quando Simão, o Cirineu, o auxiliou no transportar a sua cruz. Então Jesus deixou para nós este exemplo vivo de que nós também precisamos auxiliar os nossos companheiros de jornada no transportar a sua cruz. Mas nós não podemos, de forma alguma, querer transportar a cruz dos nossos companheiros durante todo o percurso da sua jornada, porque senão estaremos retirando dos nossos companheiros as mais belas oportunidades do aprendizado. Então aqui ele nos diz ainda que irmãos prestimosos parecem valiosas plantas medicinais cuja essência consegue curar inquietações e feridas. Então que possamos também, através do nosso esforço constante, nos equipararmos ou chegarmos a esta condição destes irmãos prestimosos como plantas medicinais, curando inquietações e feridas dos nossos companheiros de jornada mais doentes do que nós. E aí ele diz ainda que espíritos benevolentes e sábios, no apoio incessante à humanidade, surgem por troncos veneráveis de que o homem retira a madeira de lei para o lar, que lhe serve de berço e templo, escola e moradia. Então aqui ele nos fala dos espíritos benevolentes e sábios, que são, todos eles, esse apoio incessante para a humanidade, comparando, ele faz aqui uma comparação, que eles estão aqui como aqueles troncos veneráveis, aqueles troncos que nos dão a sustentação, onde nós buscamos esta sustentação na condição de uma madeira de lei, aquela madeira forte, aquela madeira realmente firme para o nosso lar, na condição de berço e templo, e também ao mesmo tempo o lar, esta escola e também a moradia para a nossa alma neste momento. E aí ele encerra dizendo: observa o que fazes, observa o que fazes, por tuas demonstrações e exemplos no recanto em que o Senhor te situou, o mundo conhecer-te-á. Então observa o que fazes, por tuas demonstrações e exemplos, no recanto em que o Senhor te situou, ali no recanto da gleba de trabalho que o Senhor te situou, e esta principal gleba de trabalho, exatamente o nosso agrupamento familiar,
o mundo nos reconhecerá de perto e abençoará ou corrigirá tua vida. Então, que possamos nos fazer esforços constantemente para nos comportarmos desta forma, para que o mundo nos abençoe e não para que o mundo tenha que nos corrigir, ainda pela nossa rebeldia e teimosia. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos. Que possamos refletir e, como já dissemos de outras vezes, não ficarmos simplesmente nas reflexões, achando belo esses ensinamentos. Sim, são belos os ensinamentos, são belos os esclarecimentos, são profundos esses esclarecimentos, mas não podemos ficar simplesmente refletindo sobre a beleza desses ensinamentos e a sua profundidade, mas em especial internalizarmos estes ensinamentos e colocarmos mãos à obra no trabalho que nos compete. Paz aos nossos corações. Muito obrigado a todos pela companhia, pela presença. Recebam todos, mais uma vez, o meu abraço fraterno e de gratidão. E até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Paz aos nossos corações.